Boa noite a todos. Meu nome é João Pedro Posati e vou dar início à videoaula sobre a anatomia do periodonto, que nada mais é que o conjunto de tecidos que envolvem o dente. Após minha apresentação, minha colega Caroline será a próxima, seguido dos colegas Eric e Alisson. Também conhecida como periodonto de proteção, é a porção da mucosa bucal que se localiza ao redor do colo dos dentes, estendendo-se apicalmente sobre o osso alveolar, terminando na junção muco-gengival. A gengiva pode ser dividida macroscopicamente em 3 classificações diferentes: inserida, marginal livre e, por fim, a gengiva interdental. Gengiva inserida tem uma cor mais rosada e apresenta um pontilhado que lhe confere um aspecto de casca de laranja, devido às fibras colágenas que aderem firmemente ao osso alveolar. Gengiva marginal livre não é tão inserida quanto a anterior, é solta e lisa, compreende o tecido gengival das partes vestibulares ou palatinas e interproximais dos dentes. Gengiva interdental, localizada entre dentes adjacentes, nos dentes anteriores tem um aspecto piramidal e nos posteriores um aspecto de cela. Acima da gengiva temos a mucosa alveolar, que é uma estrutura mais arroxeada, menos inserida no osso e mais vascularizada. Se encontra em uma região denominada de junção muco-gengival. As fibras gengivais. Falando um pouco sobre as fibras microscópicas presentes na gengiva, estão unindo e aderindo ao osso. Há vários grupos de fibras presentes na gengiva. Podem ser divididas em dentogengivais, que estão ao redor do dente e da gengiva, circulares, estão abaixo das dentogengivais e circulam os dentes, dentoperiósticas, saem da região externa da gengiva e vão até o periósteo, e transeptais, que estão entre os dentes. Distância biológica e espaço biológico. São regiões na gengiva que durante procedimentos odontológicos não podem ter contato com o ambiente externo, pois se existir uma exposição, a chance de ocorrer uma inflamação ou infecção, bolsa periodontal com reabsorção óssea e até hiperplasia gengival é extremamente alta. A distância biológica é composta por um epitélio juncional e inserção conjuntiva, tem em torno de 2 mm, e o espaço biológico é a distância biológica mais o epitélio sulcular, que tem até 3 mm. Vale ressaltar que, por exemplo, caso uma restauração invada o espaço biológico, não será tão prejudicial quanto uma invasão à distância biológica. E agora eu passo a palavra à minha colega Caroline. Osso alveolar. O osso alveolar é uma camada delgada que circunda a raiz dos dentes, mantendo-os seguros contra bactérias da gengivite devido à inserção das fibras colágenas do ligamento periodontal. Ele também pode ser chamado de lâmina dura. Ele consiste no tecido ósseo, o qual dá sustentação aos dentes. É uma camada de tecido ósseo que reveste o alvéolo dentário, em associação ao cemento e ao ligamento periodontal. Constitui o periodonto de sustentação. Devido à deposição periódica de tecido ósseo, o osso alveolar se apresenta formado por lâmelas paralelas, nos quais estão inseridas as fibras de Schorpen. A homeostase óssea depende da ação coordenada de osteoblastos, osteócitos, células de revestimento e osteoclastos, os quais sofrem influência de fatores sistêmicos e locais. O osso alveolar difere dos demais ossos por ter origem ectomesenquimal, sofrer intensa remodelação durante o processo eruptivo e estar sob a ação constante de forças mastigatórias. O processo alveolar pode ser dividido em osso alveolar, propriamente dito, radiograficamente conhecido correspondente à lâmina dura, que reveste internamente o alvéolo. Já o osso do processo alveolar, ou osso de suporte, que é a continuação do osso alveolar a partir da crista óssea alveolar e reveste o processo alveolar externamente. Histologicamente, há 2 tipos de ossos: o osso tuberculado,
esponjoso e osso compacto. O osso alveolar propriamente dito, ou laminador, é uma modificação do osso compacto, uma vez que contém fibras perfurantes provenientes do ligamento periodontal. O osso alveolar parece ser mais denso que o osso do processo alveolar, principalmente nas radiografias. Na realidade, não há diferença no conteúdo mineral entre eles. A maior densidade radiográfica observada na laminadura pode ser atribuída à disposição mineral ao redor dos feixes de fibras colágenas e à aparente ausência dos canais de nutrição. Na clínica, muitas patogenias estão associadas ao osso alveolar. Uma delas, a doença periodontal, que é uma condição multifatorial na qual ocorre o desequilíbrio entre os processos de reabsorção e reparo do osso alveolar, resultando na perda do mesmo. O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo interposto entre os dois constituintes mineralizados do periodonto de sustentação, cemento e osso alveolar, estabelecendo desta maneira a articulação entre o dente e o seu respectivo alvéolo, a gonfose. Por essa razão, o espaço preenchido por esse ligamento é chamado de espaço periodontal. A espessura do ligamento periodontal varia de acordo com a região ao longo da raiz do dente e, em geral, diminui com o avanço da idade. O grupo da crista alveolar é caracterizado pelas fibras, que se unem ao cemento abaixo da junção amelo-cementária. O grupo horizontal se localiza de forma apical ao grupo da crista alveolar. O grupo apical, as fibras desse grupo se localizam em torno do ápice da raiz do dente. O grupo oblíquo, a principal característica é conter o maior número de ligamentos entre os grupos. O grupo interradicular é aquele localizado entre as raízes de dentes multirradiculares. Os ligamentos periodontais têm funções muito importantes, como por exemplo a função de suporte. Isso porque o ligamento periodontal tem a função de anexar os dentes ao osso alveolar. O osso alveolar está presente ao redor das raízes dentárias, as protegendo. O suporte ocorre principalmente graças à presença da união fibrosa formada pelas fibras principais entre o cemento da raiz e o osso. Também temos absorção de choques. O ligamento periodontal absorve desde forças leves até forças pesadas, por meio de mecanismos que oferecem resistência. Temos funções remodeladoras, porque são capazes de formar e reabsorver tecidos essenciais para a formação do osso, do cemento e do próprio ligamento periodontal. E também nutrição. Essa estrutura também está diretamente relacionada com o fornecimento de nutrientes, que permitem que as células mantenham a sua vitalidade e continuem atuando de maneira mais adequada. Isso porque o ligamento periodontal é uma estrutura vascularizada. Dessa maneira, o sangue vindo das artérias dentais entra em maior quantidade através do fundo do alvéolo dentário. Cemento dentário. Cemento é um tecido conjuntivo mineralizado que recobre a dentina radicular, tendo como principal função a inserção das fibras do ligamento periodontal na raiz do dente. Fazendo parte do periodonto, ele se desenvolve a partir do folículo dentário. Uma vez depositado sobre a dentina radicular, sofre mineralização, aderindo-se firmemente a ela. O cemento se assemelha ao tecido ósseo em sua constituição, pois possui células muito similares ao tecido ósseo como ossos osteoblastos e osteócitos. Diferente do tecido ósseo, o cemento é avascular e depende do ligamento periodontal para sua nutrição. O cemento é construído por uma porção orgânica, uma porção inorgânica e uma porção celular. A porção celular é composta por células, como cementoblastos e cementócitos, sendo as primeiras as precursoras das segundas, as quais se encontram aprisionadas em lacunas. Os cementócitos comunicam-se através de canículos e, através desses, recebem os nutrientes provenientes do ligamento periodontal. A porção cervical do cemento é acelular, pois não apresenta cementócitos,
diferente das outras porções radiculares inferiores que são celulares. A porção orgânica do semento é constituída, em grande parte, por fibras de colágeno tipo 1, sendo estas produzidas tanto pelos fibroblastos do periodonto quanto pelos sementoblastos. Quando a maior parte da matriz orgânica provém dos fibroblastos, o semento é classificado como possuidor de fibras extrínsecas, o que corresponde ao semento da porção cervical da raiz. Na porção média apical, como não há predominância da produção de fibras colágenas, classifica-se como fibras mistas. Em caso de reabsorção radicular, o semento é produzido com o intuito de preencher o espaço. Ele apresenta fibras que são produzidas pelos sementoblastos, contendo uma boa parte de fibras intrínsecas. Uma vez que as fibras que foram produzidas pelos fibroblastos foram reabsorvidas e substituídas pelas produzidas pelo sementoblasto.